O texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 12, relata o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Esse é o relato bíblico e histórico em que nós encontramos o momento que os discípulos de Jesus, homens e mulheres que o seguiam, descobrem que o sepulcro onde Jesus foi colocado depois da sua morte na cruz estava vazio. Esse é o sentido que nós cristãos comemoramos a Páscoa. Jesus ele é entregue debaixo do poder do Império Romano, ele é crucificado e, como já havia sido profetizado, Jesus ele ressuscitaria ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus, para nós cristãos, ela tem um significado muito grande demais, pois não é apenas um momento em que um homem é morto, ele é colocado em um sepulcro sobrenaturalmente, ele ressuscita, ele volta dos mortos, como até os homens, os anjos ali falaram com as mulheres, né? Porque elas estavam procurando dentre os mortos aquele que estava vivo. O significado da ressurreição de Jesus é que essa ressurreição dá esperança aos cristãos, dá esperança a todos aqueles que seguem Jesus Cristo. Porque a ressurreição de Jesus ela mostra que Deus havia prometido que venceria a morte pelo seu povo e ele assim o fez. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Tudo aquilo que aconteceu após a humanidade, lá em Gênesis, por meio de Adão e Eva, e a humanidade representada ali e na sua desobediência, tudo aquilo que veio a partir desse momento de rebeldia e desobediência da humanidade a Deus, aquilo que Deus tinha falado que não era para fazer e a humanidade fez, gerou então a morte na nossa existência. Mas Deus é um Deus vivo e um Deus que é o dono da vida. Por meio de Jesus e da ressurreição de Jesus, Ele nos dá essa esperança de que nem a morte pode nos separar do amor dEle, porque o amor dEle está baseado em Jesus Cristo. A esperança que nós temos na ressurreição de Jesus não é uma esperança vazia, uma esperança baseada em nada, mas é baseada naquilo que o próprio Deus prometeu e revelou na sua palavra para nós, dizendo que todo aquele que está nele, todo aquele que anda com ele, todo aquele que tem uma comunhão, uma vida de comunhão com ele, vive de fato. As pessoas hoje em dia, diante de tanto caos que o mundo tem enfrentado, têm perdido a esperança, têm ficado desesperançosas e, por conta disso, muitas delas acabam perdendo o sentido da vida.
mas a Bíblia revela que nós só encontramos de fato o sentido da vida e esperança para a vida, não somente uma esperança momentânea, uma esperança para o dia de hoje, mas uma esperança no porvir. Quando nós nos voltamos para Deus, temos uma vida com Deus, e isso por meio de Jesus Cristo, aquele que não está dentre os mortos, mas ressuscitou. Nós também encontramos na ressurreição de Jesus a renovação da vida. A renovação da vida. Toda aquela pessoa que segue a Jesus, que obedece aquilo que a palavra de Deus fala e se torna um discípulo ou uma discípula de Jesus, essa pessoa tem uma renovação da sua própria vida. Isso não por um mérito humano, não por aquilo que eu consigo fazer por mim mesmo, mas justamente por aquilo que Jesus fez por mim, vencendo os meus pecados na cruz e vencendo a morte com a sua ressurreição. A minha vida é renovada comigo mesmo. Eu começo então a perceber que a vida tem realmente um sentido, e esse sentido é viver para a glória de Deus. Eu começo a perceber também que essa renovação ela vai alcançar a minha vida diária com as outras pessoas, porque eu passo a enxergar e eu vou enxergar o outro como imagem e semelhança de Deus, e portanto vou passar a respeitá-lo, procurar viver e conviver bem com os demais. Isso para a glória de Deus. E eu percebo que há uma renovação da minha vida com o próprio Deus, porque é Ele que provoca isso e produz isso dentro de mim para que essa nova vida se externalize no meu dia a dia. Porque todo aquele que tem a consciência, e isso pela revelação bíblica, de que um dia haverá a volta de Cristo, um dia haverá o dia, como chamam, de julgamento, onde Deus ele adentrará a nossa história definitivamente, em toda a sua plenitude, para nos fazer morar eternamente com Ele, aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então nós temos essa renovação da nossa vida com Deus, porque a gente passa então a ter a certeza de que somente Deus pode transformar o meu coração pecador, o meu coração duro, em um coração para Ele. E uma nova perspectiva também passa a fazer parte da vida daquele que compreende, crê em Jesus Cristo e crê no Jesus Cristo ressurreto. Perceba que o texto diz que quando as mulheres contaram que Jesus ressuscitou, muitos não acreditaram. Inclusive aquelas pessoas ali que estavam caminhando com Jesus e que tinham ouvido aquilo que Jesus falou, que importava que ele morresse e ressuscitasse. Então, se percebe no texto também que Pedro foi averiguar se era verdade. Quando ele averigua e vê que o túmulo, o sepulcro estava vazio, o texto diz que Pedro ficou admirado, ele voltou admirado com aquilo que tinha acontecido, ou seja, aquilo que Jesus falou tinha se cumprido. E isso gera então uma nova perspectiva de vida, porque eu não passo a olhar a minha vida mais só para, como dizem por aí, para o meu próprio umbigo. Eu passo a viver para a glória de Deus. Eu passo a viver uma nova vida. Como diz a Bíblia também, eu sou uma nova criatura em Cristo para uma nova vida. Eu passo a viver aqui nessa terra com a esperança da vida eterna, com a esperança de que um dia tudo será restaurado, e no meu dia a dia, enquanto eu estou vivendo nesse mundo, do jeito que ele ainda está, eu olho a vida com uma nova perspectiva, porque eu olho a partir daquilo que Deus me mostra, que Deus revela na sua palavra, e quando ele revela que Jesus de fato ressuscitou, eu passo a enxergar que tudo isso é verdade. A minha vida passa a ter sentido. Eu queria deixar essa mensagem para você, uma mensagem de Páscoa, para que você que já conhece Jesus Cristo e acredita naquilo que as mulheres falaram aqui, que Ele ressuscitou, passe a viver a cada dia ainda mais para a glória de Deus. Você que não conhece, ou talvez até hoje não acredita naquilo que as mulheres falaram, que Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio,
Você tem a oportunidade de conhecê-lo, você tem a oportunidade de acreditar nisso. Por meio da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que revela que Jesus ressuscitou, e para que a sua vida passe a ter o real sentido. Eu desejo a você uma feliz Páscoa, eu desejo à sua família uma feliz Páscoa, e que Jesus seja o centro da vida de vocês, porque Ele não está dentre os mortos, Ele ressuscitou.